você precisa de amigo. Eu sou a porta te esperando. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 2. Essa manhã eu quero falar uma palavra sobre novidade de vida. Novidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu estou te convidando, se você pode, compartilhe esse vídeo aí. Seja um evangelista junto comigo, em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 18. O versículo 20. Mas para tentar respeitar ao máximo a exegese bíblica, nós vamos ler o contexto para a gente chegar no eixo, no núcleo daquilo que Deus está tratando em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de fariseus jejuavam e foram e disseram-lhes: por que jejuma os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuma os teus discípulos? Disse-lhe Jesus: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E agora o versículo chave, que é o versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Meus irmãos, Jesus já havia chamado os seus discípulos, já tinha convocado os seus discípulos, e ele agora é confrontado. Qual é o confrontamento? Os figuras chegam para ele e vão falar assim: por que os discípulos de João jejuam? Por que os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus vai explicar a razão, mas não quero falar propriamente dessa explicação. No meio dessa explicação, Jesus deixa uma pedra tamanho. Olha, o texto vai dizer no versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então vamos entender aqui. Primeiro, o texto está me fazendo menção de vinho. O texto está me fazendo menção de odres. O texto está me fazendo menção de uma conjugação verbal. Colocar. E quando ele me faz essa conjugação verbal, o texto me apresenta um estado. O estado do odre. Correto? Então vamos deixar aqui a Bíblia. Estamos somente aqui, Bíblia por Bíblia. Uma mensagem expositiva. Vamos lá. Primeiro que ele está falando, não se pode colocar vinho novo em odres velho. Ele está falando que o vinho é novo, não pode ser colocado em odres velhos. Agora perceba bem, meus irmãos, qual é a revelação desse texto? Jesus está mostrando que o que é esse vinho novo? A graça, é a fé,
é a graça, é aquilo que ele iria pagar na cruz do Calvário. É aquilo, ele estava trazendo uma novidade de vida, ele estava trazendo uma proposta nova de vida. E ele está dizendo assim, ele poderia falar só o vinho, mas ele está falando assim, ó, vinho novo. É uma novidade de vida. É algo que vocês não conhecem. Só que os odres estão velhos. Os odres estão velhos. Os odres representam os nossos corações. Está dizendo assim, ó, os odres estão velhos. Se os odres estão velhos, não vai o vinho novo não vai servir. Agora calma que o surpreendente desse texto ainda está por vir. Quando ele está falando isso, ele diz, o vinho novo, existe um vinho novo. Existe um vinho novo. E esse vinho novo, ele tem que ser guardado em algum lugar, nos odres. Só que qual é o estado que esse odre tem que estar? Esse odre tem que estar novo. Porque se colocar o vinho novo em um odre velho, não vai servir, porque é muita novidade. Se você pegar a graça de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo e colocar num coração de odre, né? Tô parafraseando, num coração com a perspectiva velha, não funciona. É por isso que as pessoas não acreditam no sacrifício de Jesus. É por isso que as pessoas, elas estão presas aos odres velhos. Elas acham que tem que cumprir ritos. Elas acham que tem que cumprir costumes. Elas acham que quando você fica preso a costumes, quando você fica preso a dogmas, isso significa que o teu odre, o meu odre é um odre. E aí não compactua, não cabe a graça de Jesus Cristo, a gente não consegue compreender. E aí a gente, primeira coisa, por que a graça ela é capaz? Por que a fé me é capaz? A fé em Cristo me basta, me satisfaz, me completa. Enquanto eu tiver com meu coração de odre velho, essa novidade de vida que foi trazida por Cristo não funciona em mim. Deus, ele trouxe Jesus como novidade de vida. Um vinho novo, a proposta nova. Só que aqui ele está deixando, existe aquilo que no texto que é explícito e aquilo que é implícito. O que está implícito aqui? Se ele está dizendo, Bíblia, estamos aqui com a Bíblia, olha o texto. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo vai romper os odres. Sabe o que ele está dizendo? Muita gente não compreende a graça, o favor, e não acredita que isso é suficiente porque tá com odre velho. Mano, eu e você precisamos trocar esse odre velho. O odre que depende de ver para crer, o odre que depende de tocar para crer, o odre que depende de eu fazer alguma coisa. Não! Esse odre não vai comportar, não vai suportar a graça de Deus, que é o vinho novo. A graça de Deus é o vinho novo. Para esse vinho novo ter funcionalidade, propósito, eu tenho que trocar o meu odre. Agora, lembra que eu falei que eu tenho um vinho, que eu tenho um odre, que eu tenho uma conjugação verbal e eu tenho um estado que está aqui no texto, o estado do odre. Olha o que Jesus está falando. Rompe-se os odres, entorna-se o vinho, os odres se estragam. O vinho novo deve ser posto em odres novos. O que a Bíblia diz? É a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo?
que para que haja novidade de vida na minha vida, eu tenho que trocar os meus odres. Eu tenho que me abdicar, eu tenho que largar o odre velho. O odre significa o coração velho, o odre significa a perspectiva velha, o odre significa a ótica velha. Eu tenho que abrir mão desse odre velho para que eu possa ter o odre novo e receber o vinho novo. Agora, dentro do texto, não basta só eu trocar o odre, eu trocar minha perspectiva, porque se do vinho novo, que é a graça de Jesus Cristo, também não serve. É uma coisa complementando a outra. Primeiro, eu e você precisamos abrir mão do velho, abrir mão da perspectiva antiga, carnalidade, abrir mão dos nossos conceitos, abrir mão de tudo aquilo que eu cresci ouvindo, assistindo. Não, quero abrir mão disso. Para quê? Para que o meu coração se torne novo e aí sim eu consiga receber o vinho novo, a novidade de vida. Agora, a novidade de vida não começa no vinho, a novidade de vida começa na gente. Aqui. O vinho novo só vai ser guardado no odre novo. Então, para o vinho chegar, eu tenho que trocar o meu coração por uma perspectiva nova, para que eu possa receber o vinho novo da graça de Jesus. A graça é a novidade de vida. Agora, é complicado, irmãos, porque, infelizmente, as pessoas não têm interesse em estudar a palavra para viver. Examinar a palavra. E aí sabe o que acontece? Muita gente pensa assim: porque a graça facilita o pecado. Não, por favor, meu amigo, não pense dessa forma, não cometa esse delito. Não. Olha o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o que a Bíblia vai dizer. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, como é que eu torno meu odre novo? Quando eu estou em Cristo. Quando eu coloco a minha vida em Cristo, eu estou tornando o meu odre novo. Quando eu coloco a minha fé em Cristo, eu estou tornando o meu coração novo. E se o meu coração, representado aqui, o meu odre está novo, eu vou receber um novo vinho, que é a graça de Deus. A graça de Deus só vai chegar na minha vida se eu transformar o meu coração em Cristo. Quando eu coloco o meu coração em Cristo, eu estou trocando meu odre velho pelo odre novo. E se eu troco meu odre velho pelo novo, eu recebo um novo vinho, que é a graça de Jesus Cristo, que é a... E aí é triste, porque ainda tem pessoas que acham que você tem que viver na lei. Você não tem que viver na lei. Você não tem que viver na lei. Você tem que viver na graça de Jesus Cristo. Na fé em Cristo, no teu relacionamento com Cristo, porque se você está em Cristo, nova criatura é. Você não vai viver mais no pecado. Agora, olha o que vai dizer Romanos. Romanos capítulo 6. Aqui a gente prega com Bíblia. Bíblia. 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque a Bíblia está dizendo aqui claríssimo.
De modo nenhum, nós que somos mortos para o pecado. Então, vê como é que a Bíblia toda é a Bíblia explicando a própria Bíblia. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Jesus está falando que ele não pode colocar o vinho novo em quem está com o coração velho. Se você ainda está preso na lei, se você acha que você tem que pagar indulgência, se você acha que você tem que ofertar rolinha, que você acha que você tem que matar cabrito, se você acha que você não pode comer aquilo, que não pode comer assado, se você acha que você vive numa lei mosaica, nas 613 leis, eu quero te dizer uma coisa: infelizmente você ainda está com o odre velho, mas nessa manhã você trocar o odre velho pelo odre novo, e só depois que você trocar a tua perspectiva, trocar o odre velho pelo novo, o vinho novo de Cristo vai descer sobre a sua vida, que é a graça, o favor imerecido, é a fé, é viver pelo vinho novo, é viver pelo sacrifício dele, é eu saber que eu não sou preso à lei, mas eu tenho um relacionamento com um Deus vivo que faz a diferença. Não estamos mais presos à lei, nós fomos livres pela graça. Viver pela graça, viver em amor com Cristo, é viver o relacionamento de Cristo.